Existem ideias que permeiam a sociedade local, mas há ideias que permeiam o mundo todo. E é basicamente com essas ideias, grandes ideias, que nós temos nos preocupado aqui, para, através desse processo de reflexão, nós nos situarmos um pouquinho melhor no mundo e sabermos como nos conduzir nesse complexo planeta em que vivemos. Nós escolhemos como tema para essa nova série as grandes ideias que mudaram o mundo, revolucionaram o mundo. Não faz muitos dias, talvez poucas semanas, houve um grande incêndio na Califórnia, vocês devem ter lido a respeito disso. Várias residências pegaram fogo, e o presidente Trump foi lá visitar, e quando o presidente Trump estava passando pelo local, um repórter perguntou para ele se ele não achava que aquele incêndio todo, tinha uma ligação com o aquecimento global. E ele disse, não, fique tranquilo, esse aquecimento vai logo esfriar, você vai ver isso. E havia ali um secretário de meio ambiente, parece-me que era do estado da Califórnia, ele respondeu para o presidente o seguinte: eu gostaria que a ciência concordasse com o senhor. E o presidente Trump, com aquele jeitão dele que vocês bem conhecem, respondeu, olha, falando a verdade, eu acho que nem a ciência sabe. Existe hoje uma briga no mundo inteiro sobre quem é que sabe o quê. Essa briga em torno de quem tem a verdade, ela existe desde que a humanidade está nesse planeta. Mas nós temos esse confronto intensificado em nosso mundo hoje, porque os meios de comunicação são muito mais eficientes, não é? Então, a guerra de ideias, a guerra de ideologias é muito mais evidente no nosso mundo hoje e muito mais impactante. Para vocês terem uma ideia, a grande cidade de Roma, que foi capital, talvez, de um dos maiores impérios que a humanidade já presenciou, essa grande capital tinha apenas 400 mil habitantes. Tamanho de Bauru, a cidade onde eu cresci. Quem diz que isso é uma grande cidade? É uma cidade até que pequena para os nossos padrões modernos, né? E eles se comunicavam com aqueles portadores de correspondência montados em cavalo, né? Então, a comunicação, as ideias, elas transitavam de maneira muito lenta, poucas pessoas sabiam ler, não havia transporte como nós temos hoje, não havia telefonia, não havia telégrafo, não havia internet, não havia nada, televisão, rádio, nada do que nós temos hoje. Mas nesses últimos anos, o mundo explodiu com recursos de comunicação, de tal modo que as ideias estão transitando por aí, e é difícil de saber aonde está a verdade. Né? A palavra fake news virou moda, né? Porque sabe-se que plantando uma ideia falsa consegue-se resultados fantásticos, mas se por um lado a gente não sabe quem é que está falando a verdade, a gente pode ter certeza de uma coisa: por trás de toda ideia, por trás de toda mensagem, existe um interesse. Ninguém fala alguma coisa sem ter a intenção de modificar o comportamento dos outros. Toda a comunicação, por definição, é um esforço para modificar o comportamento alheio. E quanto mais deliberado é esse esforço, tanto mais há um interesse por trás dele. Então, para nós não sermos manipulados, é muito importante que nós tenhamos um conhecimento das ideias que estão passando pelo mundo aí e que estão afetando nossa vida.
Para simplificar a coisa, eu acho que nós podemos dividir a história das ideias em três grandes segmentos. O primeiro deles é o que a gente tem registro histórico desde os mais remotos registros babilônicos, egípcios, gregos, assírios. Quanto mais tarde a gente for para os registros históricos, já vamos encontrar esse tipo que eu vou caracterizar agora, que era a busca da verdade. Todo mundo busca a verdade, nós precisamos de saber o que é certo, o que é errado, para nós sobrevivermos nesse mundo, né? Mas a verdade, nesses primórdios, ela era a verdade da autoridade. Aonde eu encontro a verdade? Eu pergunto para quem sabe. E sabia quem tinha poder, né? E o poder estava nas mãos dos governantes, dos reis, dos poderosos, ou estava na mão dos religiosos, dos sacerdotes, dos místicos, né? Então, eles ditavam a verdade. As questões fundamentais da vida eram eles que davam resposta para elas, né? E essa maneira de relacionar-se com o mundo, essa visão de mundo que as pessoas tinham, que originava-se com autoridade, as pessoas, o sacerdote dizia o que era a vida, de onde nós viemos, para onde vamos, quem é que nós somos, quais são os valores, o que importa, o que não importa. Era o rei e o sacerdote que dizia isso. Essa maneira de ver o mundo, ela durou desde, como eu disse, desde os mais remotos tempos, até não faz muito tempo. Praticamente durante 6 a 10 mil anos da história da humanidade foi assim. Foi só por volta da Revolução Francesa que a coisa mudou um pouquinho. O que motivou a Revolução Francesa? Foi aquele desencanto com o que havia antes, né? Os dogmas, as ordens arbitrárias, elas foram sendo percebidas de maneira cumulativa como sendo injustas, como sendo imprecisas, como sendo não confiáveis. E isso foi crescendo numa bola de neve, ao ponto que alguns disseram: peraí, será que as coisas são como a autoridade diz? Ou a gente pode desconfiar dessas autoridades? E chegou-se ao ponto de dizer: não, a gente tem que desconfiar sim. E aí Descartes disse que a gente tem que desconfiar de tudo. O filósofo francês chegou ao ponto de dizer: olha, o que nós podemos confiar é muito pouco. Na verdade, temos que desconfiar de tudo e usar a razão para ver se. E com esse movimento filosófico na França, a França nessa época era a coqueluche da Europa, né? E todo mundo queria imitar o que os franceses faziam em todos os aspectos. Está lá o Palácio de Versalhes para mostrar que nessa época a França era o centro do mundo mesmo, cultural, enfim, todo mundo queria ser francês. E imitavam também as ideias francesas, né? Essas ideias de abandonar respostas pré-fabricadas, respostas da autoridade, desconfiar das autoridades, é uma coisa que tomou conta da Europa, né? E isso gerou, na França, o que nós chamamos de Revolução Francesa, que foi uma espécie de anticlericalismo, a revolta contra o clero, uma rejeição dos nobres, dos reis, simbolizada pela decapitação do Luís XVI, e houve um movimento de entronização, de culto da razão. Talvez o emblema mais conhecido desse momento histórico, que foi um divisor de águas na história da humanidade, de fato, talvez o emblema mais conhecido seja aquele momento em que invadiram a Catedral de Notre Dame, desmontaram o altar cristão que lá estava e colocaram ali a estátua de uma mulher representando a razão. E isso aconteceu não só em Notre Dame, aconteceu nas catedrais todas lá, fizeram isso, né? Era um culto à razão,
uma tentativa de acabar com crendices, com dogmas, com ensinos que não pudessem ser averiguados como sendo verdadeiros. Então, antes, a verdade era o que se dizia ser verdade. Era a verdade pronunciada como verdade. Alguém disse, está dito, né? Porque ele sabe, ele tem uma ligação com Deus, quem sou eu para questionar, né? E se questionasse, tinha fogueira, não podia se questionar a autoridade, né? A Revolução Francesa colocou um basta nisso e mudou a situação totalmente. É bem verdade que as respostas da autoridade, essa maneira de ver o mundo, continua até hoje, isso não acabou, mas não tem mais o poder que tinha antes, né? Aí desenvolveu-se, nesse contexto da Europa, uma coisa curiosa, que ainda é muito importante em nosso mundo, mas já está mudando, e nós vamos chegar nesse ponto da mudança, que é o nosso momento presente. A mudança foi de que, se a razão deve ser a mestra da vida, a ciência ganhou importância, né? Os experimentos. Como é que eu sei que uma coisa é verdade? Criou-se nessa mesma esteira o método científico, em que eu observo uma coisa, usando a razão, eu faço testes para saber se aquilo que eu observei é verdade mesmo, aí eu repito o teste para ver se a coisa acontece do mesmo jeito, aí eu submeto as minhas observações a outros para que eles façam os mesmos testes, e aí então quando todo mundo diz, não, nós observamos a mesma coisa, passou pelo critério, pelo crivo rigoroso do método científico, então nós cremos nisso. Então, a ciência passou a ser a voz da verdade. E isso não está longe de nós, né? Hoje, a gente ouve falar o tempo todo, não, o cientista fulano de tal falou, e as pessoas acreditam, porque o cientista falou. Quando a ciência passou a ser a mestra do mundo, e com justa razão, nós não podemos minimizar a ciência, porque ela conquistou coisas fantásticas, continua conquistando, nós devemos muito à ciência. Ela nos livrou de um obscurantismo medieval e nós devemos muito a ela em todos os aspectos, né? Nos aspectos econômicos, nos aspectos de saúde, nos aspectos tecnológicos. Nós conquistamos coisas fantásticas. Nós não estaríamos conversando aqui hoje desse modo não fosse a ciência, né? Esse método ele é um método eficiente para se buscar a verdade, se conseguir a verdade em muitos campos. Esse método inspirou muita gente em vários campos e também na educação. O pessoal que, dessa época, do começo do movimento científico, dividiu-se em dois grupos bem distintos. Aqueles que trabalhavam com ciências da natureza, química, física, biologia, porque eram ciências, ainda são, ciências que se prestam ao método científico, né? Você bota a coisa no laboratório, tem questões de medir, de observar, de testar. Mas o outro grupo trabalhava com coisas não muito tangíveis, que é o grupo das ciências humanas, ao qual eu praticamente pertenço, né? Trabalho com arqueologia, com história, com filosofia, esse é o campo das ciências humanas. Educação fica nesse campo, bastante intangível. Jean Piaget, ele conseguiu a fama que ele conseguiu porque ele não era desse campo. Jean Piaget era um biólogo, né? E ele aplicou o método da ciência, o método científico, da biologia, para falar de coisas que tinham que ver, muito a ver com educação. E tornou-se, na verdade, quase que símbolo de pedagogia. Até hoje, para muita gente, falar de Jean Piaget é falar de pedagogia, falar de educação, né? E ele fez uma coisa interessante, ele começou a observar pelo método científico, portanto, sistematicamente, como é que as crianças reagiam a certas situações relativas a tempo, espaço, velocidade, causa e efeito, coisas que podiam ser medidas. E ele percebeu que as crianças
elas passavam até do 0 até os 12 anos por fases bem distintas de desenvolvimento. 4 fases, na verdade. Porque antes dele, a compreensão mais ou menos generalizada era de que as crianças eram como se fosse um adulto, e elas não eram muito diferentes dos adultos. O que Piaget demonstrou é que as crianças não são adultos em miniatura. Elas passam por fases. Na primeira fase, elas conseguem apreender algumas coisas, mas não conseguem apreender outras. Na segunda, há um desenvolvimento, ela consegue aprender mais outras coisas, e assim vai havendo uma maturação da criança. A criança aprende por etapa. E ele, ao lançar essa ideia, né, de que não adianta você tentar ensinar uma criança quando ela não está com a maturidade apropriada, ela não está madura para receber aquilo. Uma espécie de um determinista, como se ele dissesse, olha, o que determina o aprendizado é a constituição biológica da criança. Então, quando ela tem a idade X, ela aprende, é capaz de aprender isso. Quando ela tem a idade Y, ela é capaz de aprender aquilo. É como se fosse, se o aprendizado fosse um resultado exclusivamente da sua capacidade biológica. Mas isso é uma leitura totalmente equivocada de Piaget. Ele foi o iniciador, né, daquilo que nós chamamos hoje de construtivismo. Ele chamava essa sua doutrina de epistemologia genética, um conhecimento baseado no desenvolvimento natural, no desenvolvimento biológico da criança. Não se pode fazer uma criança aprender o que ela ainda não tem condições de absorver. E ele diz mais, que a criança não tem interesse por conteúdos e não lhe façam falta em termos cognitivos. Em outras palavras, não adianta ensinar a criança. Ela vai aprender na hora certa e ela só vai aprender o que tiver interesse em aprender. Então, solte a criança. Essa é a interpretação extremada e, a meu ver, muito equivocada de Piaget. Porque dá a ideia de que não há nenhum papel, a sociedade não tem nenhum papel na educação da criança. Mas, como eu disse, isso é um equívoco e há textos do próprio Piaget em que ele diz que o aprendizado não é apenas construído pelo aluno. E eu vou colocar aqui um deles. Não se pode negar que, desde o nascimento, o desenvolvimento intelectual é simultaneamente obra da sociedade e do indivíduo. Embora ele tenha dado muito ênfase ao indivíduo, à constituição biológica da criança, ele estava muito consciente de que o aprendizado depende muito da sociedade. Na verdade, é uma obra conjunta. O indivíduo se torna aquilo que ele é, mais as suas relações com a sociedade. A inteligência humana somente se desenvolve no indivíduo em função de interações sociais. O que a gente está dizendo, na verdade? Está dizendo o seguinte, que nós nascemos de um certo jeito, a gente se desenvolve condicionado pela nossa biologia, a gente aprende certas coisas no momento certo, não dá para aprender antes, isso até os 12 anos, depois dali todo mundo praticamente fica igual, com pequenas diferenças. Né? Mas o que ele diz é que a criança aprende conforme se desenvolve, mas também conforme o seu interesse. E é nessa palavra interesse que pouca gente presta atenção. Porque interesse é uma coisa com a qual nós não nascemos. Como é que se desenvolve interesse? Interesse é aquilo que nós temos quando a sociedade nos diz o que é importante, quando a sociedade manifesta expectativas a nosso respeito. E nós percebemos que para interagirmos com a sociedade, nós precisamos adquirir certas habilidades, certos conhecimentos.
aí então nós temos interesse naqueles conhecimentos, porque nós percebemos na interação com a sociedade essa necessidade. Então, o interesse da criança, quem produz é a sociedade. Por isso que é fundamental que nós não apenas coloquemos a criança, até os 12 anos de idade, exposta a muitos estímulos, mas que nós também pautemos esses estímulos por um contexto em que crie nela interesse. Não é nenhuma novidade que uma criança que nasce com um ambiente onde tem música, ela tem maior facilidade para aprender música. Por que que um tem mais habilidade com certas coisas do que outra? Isso tem muito a ver com o interesse que ela desenvolveu por aquela coisa. E de onde vem esse interesse? Vem do ambiente em que ela foi criada, as interações que ela tinha, sociais que ela tinha. Então, o construtivismo extremado, ele desviou-se da concepção que Piaget originalmente tinha, né? E deu a ideia de que a sociedade, dá a ideia até hoje, alguns, de que a sociedade não é importante, nós não precisamos nos preocupar com o conteúdo, mas o que nós apresentamos à criança cria a sua percepção do que é importante, do que não é importante, e, portanto, desenvolve e cultiva o seu interesse. Por isso que o conteúdo na educação é fundamental. O homem é um ser essencialmente social, impossível, portanto, de ser pensado fora do contexto da sociedade em que nasce e vive. Em outras palavras, esse homem não social, o homem considerado molécula isolada do resto dos seus semelhantes, o homem visto como independente das influências dos diversos grupos que frequenta, o homem visto como imune aos legados da história e da tradição, este homem simplesmente não existe. Nós estamos, contudo, ainda no terreno daquela visão que brotou lá na Revolução Francesa. A ideia de que o homem observa as coisas no campo científico e mesmo nas ciências humanas ele pode observar coisas, ver padrões, chegar a conclusões que outros também podem observar e chegar às mesmas conclusões. Isso é ciência, né? Nós estamos ainda trabalhando nesse campo, que é o campo da idade moderna, como nós costumamos dizer, né? É o campo do objetivismo, de que você pode ver uma coisa de um jeito e outra pessoa olhar para aquela coisa e ver a mesma coisa. Essa ideia de que as coisas são objetivas, que a verdade existe fora de nós, e ela pode ser descoberta. E as crianças são todas assim, né? Piaget mostrou que as crianças são todas assim. Existe uma contribuição da sociedade, mas as crianças todas nascem com essa capacidade e com as suas limitações. Nós estamos nesse campo ainda. Mas uma ideia simultaneamente começou a surgir, e essa é a ideia com a qual nós estamos nos confrontando hoje, e é o nosso maior desafio de todos. O nosso mundo, no futuro, não sei o que vai ser dele, se nós não soubermos lidar com uma ideia que foi semeada algumas décadas atrás, e que está florescendo em nossos dias hoje. A ideia é de que a verdade não existe fora de nós. E a verdade, assim como a beleza, está nos olhos de quem vê. Não existe nada lá fora. O que existe é uma percepção dessa verdade. E por isso a verdade muda de pessoa para pessoa, de lugar para lugar, de época para época. É uma verdade fluida. Não existe verdade nessa nova filosofia. De onde veio isso? Deixa eu falar para vocês de 2 ou 3 nomes rapidamente. Hoje, como vocês sabem, é só uma introdução, né? A gente está dando uma pincelada
na história da humanidade, desde os seus primórdios, uma ideia lá que começou, que verdade brota da autoridade, a autoridade sabe o que fala, então confie na autoridade. Isso veio por 10 mil anos de história, menos um pouco que isso, talvez, até a Revolução Francesa. Aí a Revolução Francesa disse não, a verdade se obtém pela observação, pelo método científico, e isso veio até os nossos dias, mas nos nossos dias estamos passando por uma revolução. Que revolução é essa? Ela começou no campo da linguística. Eu acho que vocês devem ter se lembrado de quando eu falei um pouquinho sobre Ferdinand de Saussure. E ele, analisando a estrutura das línguas, ele propôs uma ideia que foi inovadora nos seus dias. Ele observou que os símbolos linguísticos, eles são arbitrários. O que eu quero dizer com isso? Aliás, o que ele queria dizer com isso? Que quando eu digo bola, esse som, ele não tem nada a ver com aquela figura geométrica redonda. O que é bola? É uma convenção social. Eu podia chamá-la de chocolate, não podia? Eu podia chamar essa esfera de cadeira. Eu podia chamar de qualquer coisa. Mas a sociedade resolveu chamá-la de bola. Isso é uma convenção arbitrária e é uma construção social. Preste atenção nesse termo, construção. É a sociedade que constrói a língua. E isso é feito arbitrariamente. Por isso que as línguas são diferentes. Porque as sociedades são diferentes. E aqui nós temos as nossas convenções. Eu chamo essa esfera de bola, o outro lá chama de outra coisa. É uma outra convenção, é um outro símbolo linguístico. E não tem nenhuma relação direta com a coisa em si, porque é arbitrário. Então, se é assim, isso tem implicações tremendas para saber o que é a verdade, segundo os filósofos do momento. Eu, em um dos nossos últimos encontros, fiz menção de um indivíduo chamado Jacques Derrida, outro francês, ele faleceu em 2004, portanto não faz muito tempo. Ele, partindo lá daquela ideia de Saussure, de que os símbolos linguísticos eles são artificiais, eles são convenções sociais, Derrida disse o seguinte: bom, se a língua é uma construção social e eu só posso expressar a realidade através da língua, da linguagem, então todas as descrições que eu fizer da realidade, elas serão construções sociais do mesmo jeito que a linguagem é. E ele falou essa frase aí, por exemplo: eu falo só uma língua. E essa língua que eu falo, ela não é minha. A língua que nós falamos foi a nossa sociedade que criou. Então, a descrição da realidade que nós recebemos através da linguagem é uma descrição da realidade mediada pela língua, pela linguagem. Então, ela é, diz Derrida, a realidade descrita pela linguagem, ela é também artificial, ela é condicionada à sociedade que usa aquela linguagem. Então, a verdade dessa cultura é uma, a verdade daquela outra cultura que usa outra linguagem é outra. E ele está falando aqui não apenas de linguagem verbal, mas de linguagem simbólica, de rituais, de valores. Ele diz tudo isso são construções. E os seus discípulos estão trazendo para nós um mundo em revolução. Notem o que ele disse aqui e que é uma das inspirações de muitos hoje.
ao fazer de conta, eu, na verdade, torno a coisa real. Portanto, eu apenas fiz de conta que fiz de conta. O que ele quer dizer com isso? Que é o discurso que torna as coisas reais para nós. Nós recebemos a realidade porque as pessoas nos falam dela o que é real, diz ele. A realidade que nós recebemos é mediada pela linguagem e, portanto, o que nós recebemos, alguém tornou realidade pela linguagem. Então, quando eu faço de conta que uma coisa é real, aquela coisa se torna real. Qual é a consequência que estamos experimentando hoje dessa As filosofia? as fake news? Fake news, com certeza, porque quando eu falo uma mentira, aquilo torna-se realidade. Okay? Para muita gente é verdade, porque nós temos. Eu sei qual é o político melhor. Quem é que me diz que ele é bom? É a linguagem, é o discurso. Eu não conheço a realidade. A realidade vem mediada pela linguagem. E Derrida diz: olha, tudo é discurso, tudo é narrativa, não existe realidade. Mas seus discípulos foram mais longe que isso, Volney. Eles dizem o seguinte: se todas as coisas são construções sociais, então, e todo discurso tem uma intenção, né? A intenção é transformar o comportamento do outro. Então, nós temos que desconstruir os discursos. Um discurso, dizem eles, que nós recebemos é de que homem é homem, mulher é mulher. Isso é discurso, isso não é realidade. Eu posso mudar o discurso, porque quem fez esse discurso devia ter segundas intenções. Quem é que fez esse discurso? Então, Derrida é considerado o pai do desconstrucionismo. Note que Piaget é chamado o pai do construtivismo, Derrida é o pai da desconstrução. Homem e mulher, dizem muitos, seguindo essa esteira, são construções sociais. Todos os valores sociais, certo e errado, não existe isso. Isso são construções sociais. E tem alguém querendo levar vantagem nisso. Lei e ordem são construções sociais, dizem eles. Quem que criou a lei? Para beneficiar quem? Então nós estamos num mundo que está marchando para uma desconstrução de tudo aquilo que a humanidade construiu ao longo de milênios. E o que ela vai colocar no lugar? Nesse ponto, a gente está chegando aqui numa conclusão dessa longa conversa nossa introdutória da nossa série. Nós estamos chegando a um ponto na humanidade em que não haverá mais, para muita gente já não há mais absolutos, não há mais pontos de referência. Ao invés de termos uma verdade fora de nós, uma verdade objetiva, nós teremos apenas verdades subjetivas. Eu digo o que é verdade para mim. O que eu disser que é certo, isso será certo. É a minha conveniência. Vocês imaginem se é possível viver em sociedade com cada um fazendo o que bem entende. Mas é justamente isso o que está sendo ensinado nas universidades do mundo. O Derrida é um dos filósofos, mal interpretado muitas vezes, mas as suas ideias geraram um movimento que é o movimento dominante hoje na academia internacional. Que não existe verdade objetiva, que tudo é construção.
Tudo foi feito pelas sociedades e pode ser mudado e deve ser mudado. Aqueles que estiveram conosco nos encontros passados devem ter se lembrado que nós demos muita ênfase no fato de que o homem é um ser construtor de cultura, né? Nós não somos só um ser biológico, nós construímos cultura. Isso é uma condição inescapável. A gente constrói valores, a gente constrói visões de mundo, a gente constrói a fala, a linguagem, a gente constrói a tecnologia, a ciência. O ser humano é um ser construtor de cultura. Esse é o ser humano. O ser humano é uma extensão do biológico e tem ao redor dele um universo cultural. Eu sou tudo isso. É o que nós lemos agora há pouco. Não existe um indivíduo separado da sociedade. Eu sou produto da sociedade. Quando eu desmonto a sociedade, o que acontece com o indivíduo? Ele desmonta junto. E o que está sendo feito hoje é o desmonte da sociedade e, com ele, o desmonte do indivíduo. Nós estamos desmontando as diferenças de gênero, nós estamos desmontando as diferenças de valores, de crença, por exemplo. Não existe crença certa e crença errada. Todas as crenças são certas. É uma questão de gosto, de preferência. Porque se não existe verdade absoluta, tudo vale. Mas quando você desconstrói o que existia, o que fica no lugar? O ser humano deixa de ser um ser cultural? Não. Ele vai continuar sendo um ser cultural. Mas o que vai ocupar o lugar é um caos, onde não há princípios absolutos, onde não há valores absolutos, onde não há regras, onde não há normas, onde não há, portanto, estabilidade, não há segurança. Alguma regra é melhor do que nenhuma regra. Mostrar que uma regra não é lá muito certa, ou de que ela foi inventada lá atrás, nos primórdios, com intenções equivocadas, ou então mal intencionadas. Provar que assim foi, não é suficiente para derrubar uma ideia, uma regra. Porque quando nós tiramos a estrutura social, com ela se dissolve também o indivíduo. Nós estamos numa época agora de um grande desafio, porque qualquer pessoa que falar de regra hoje, de valores absolutos são pessoas ridicularizadas. Mas quando você vai para o âmbito da individualidade, no âmbito da religião, no âmbito das escolhas pessoais, todo mundo tem que aceitar tudo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. O quanto que ele tem de certo e o quanto que ele tem de errado, eu não sou capaz de ajuizar. Eu acho que o futuro vai dizer. Mas nós precisamos estar, pelo menos, conscientes de que essas coisas estão acontecendo. E as coisas estão apenas começando. Nós temos uma tendência que é bastante clara nos movimentos sociais. Esses movimentos começam em ambientes muito restritos, em esferas de intelectuais, nas universidades. Esses intelectuais, quando viram moda, influenciam os seus alunos saem da universidade com aquelas ideias como sendo discípulos e pregadores de um novo evangelho, e eles vão para as ruas, e vão para as escolas, e eles vão ensinar os nossos filhos como as coisas devem ser, como perceber a vida. E, de fato, como disse Piaget, a nossa percepção da realidade, ela é, sim, condicionada por nossa capacidade biológica, mas ela é muito condicionada pelas nossas interações sociais. Se a sociedade repete coisas e torna valioso aquilo que antes era lixo,
as pessoas passam a perceber como sendo valioso o lixo. Nós estamos no momento de fazer escolhas, porque o amálgama, a cola que junta as pessoas, que permitem o convívio social, que permitem um convívio fraterno, pacífico, sempre foi a convenção social. É o estabelecimento de limites. Isso pode, isso não pode. Isso é certo, isso é errado. Até aqui eu vou, depois disso eu não vou. Se eu destruo esses limites todos, a sociedade, o tecido social, ele se esgarça também. E com ele vai o indivíduo. Algumas coisas precisam ser desconstruídas, é verdade. Eu acredito nisso. Existem coisas que são injustas. Por exemplo, por que é que mulheres ganham menos do que homens, fazendo a mesma função? Não há nenhuma razão para isso. As políticas salariais das empresas, elas refletem uma construção machista. Ok, eu posso concordar com isso. Beneficia os homens, com certeza. É desejável que igualemos isso? É desejável. É desejável desconstruir esse modelo? É desejável. Mas tem algumas desconstruções que estão sendo feitas por aí que dá medo, né? E desconstruir, se virar regra, e vamos desconstruir tudo. É o que alguns estão fazendo. Porque tudo é convenção. Tudo é mal intencionado. Aí nós estamos num caminho extremamente escorregadio, extremamente perigoso. A sociedade tem injustiças, sem dúvida tem injustiças. Mas a crítica pura e simples, sem colocar algo positivo no local, ela não traz nenhum benefício. O que eu percebo em muitos colegas meus, inclusive, não sei se vocês têm essa mesma experiência, é que há um certo orgulho acadêmico, científico, entre aspas, em mostrar o erro, sem apontar um caminho melhor. Né? Você fala, não, isso aqui é um absurdo, que é um absurdo, mas quando você diz, mas o que é que você oferece de proposta positiva? A pessoa não tem proposta positiva. Então, o movimento desconstrucionista, que virou moda, é um movimento crítico, que não tem nada para oferecer. Estou falando dos extremos, existem aqueles que têm algo para oferecer, sim, mas, infelizmente, a gente parece que a sociedade tem tendência de ir para os extremos, né? E quando a gente olha para a história, a gente aprende muito com a história. Essa é a grande vantagem da história. A gente não precisa cometer os mesmos erros, né? A gente olhando para os erros dos outros, a gente aprende. A sociedade se organizou, muitas vezes, com ordem, com leis, depois de passar por um período de caos. Quando você acaba com as regras e o caos se instaura, você fala, nossa, que besteira, vamos voltar à ordem de novo. E aí, às vezes, você vai para o extremo da ditadura. Né? Muitas ditaduras, elas foram instauradas depois de períodos caóticos, né? Onde não havia ninguém no controle. Né? O pêndulo da história, raramente ele para no meio, né? Ele vai sempre de um lado para o outro. Né? É o caos para cá, da desordem, ou então a ditadura, o autoritarismo do outro lado. Mas a gente pode buscar um meio termo, pelo menos não deixar o pêndulo oscilar muito, né? E isso começa em casa, isso começa nas pequenas comunidades, começa nessas conversas que estamos tendo, né? É assim que a gente mantém equilíbrio social.